tudo bem? O meu nome é Oládio e este é o canal Cavacos do Ofício. Bom, eu hoje precisei começar uns trabalhos utilizando madeira maciça e constatei que meu estoque de madeiras desse tipo está bastante baixo. Então eu precisei recorrer ao comércio para me reabastecer. E aí começaram os meus problemas. Bem, antes de nós começarmos a conversa, eu já queria pedir para você colocar o seu joinha logo aqui abaixo e se inscrever no canal. O que nós temos aqui de disponibilidade são madeiras exóticas cultivadas, ou seja, pinos e eucalipto, e principalmente eucalipto das espécies saligna e grandes. Menos mal, porque essas espécies elas já têm são um pouco melhores, mais próprias para cepilhamento, enfim, para marcenaria. Primeiro passo, então, fui até a madeireira. Lá a madeira está simplesmente amontoada. Quando eu cheguei, eles haviam recebido a madeira recém-serrada da serraria, não estava gradeada, estava empacotada. E o primeiro processo foi o da escolha de peças melhores. Então o critério é buscar peças com menos nós, porque essas florestas elas não são cultivadas para obtenção de madeira para marcenaria, então as florestas não são conduzidas, então madeiras com muito nó, então apresentam tortuosidades. Então esse é o critério primeiro de escolha. Comprei as madeiras e pedi para entregar daqui 2 dias, para que eu pudesse me preparar. Mas isso não aconteceu. Eu havia saído, quando voltei, as madeiras já tinham chegado aqui em casa e colocaram no sol, que é o primeiro pecado. A secagem, principalmente da madeira muito verde, como se diz aqui, vertendo água, ela não deve ser exposta direto ao sol. Bem, então nós precisamos saber como funciona a fisiologia das plantas para entender como é o processo de secagem. A madeira é um ser vivo, mas como seres vivos, as madeiras também se alimentam. E o processo de alimentação das plantas é através da absorção dos nutrientes dissolvidos em água pelas raízes, que são transportadas em pequenos canais, são levadas por um processo de bombeamento natural das plantas até as folhas. Nas folhas é feito o processo de fotossíntese, em que esses nutrientes são transformados em alimentos próprios à nutrição das plantas, e dali voltam para o interior das células. As células são o menor componente de um ser vivo. Então, essa água é absorvida pelas raízes, sobe até as folhas, e lá há um processo chamado fotossíntese, em que esses nutrientes são transformados em alimentos, né, e voltam para as células. Alimentos voltam para as células, que são componentes vegetais de uma planta. Muito bem, então agora vamos desenhar uma tora já cortada, onde serão obtidas as tábuas. Então vou fazer ela bem grande. Então aqui é o pé de uma tora, onde nós temos, vou também desenhar exageradamente grande as células. Então a madeira é composta por milhares de células, cujo o espaço entre elas é por onde sobe a água com nutrientes, com sais minerais do solo em direção às folhas, e voltam e são armazenadas dentro das células. Então, existem 2 tipos de água.
água de infiltração e a água presa, a água celular, que já é a água pronta, o alimento pronto, que vem e é armazenado no interior das células. Esta água é chamada água presa. E como o nome diz, aí que está o nosso problema. Porque quando a madeira é cortada, quando se fazem tábuas cortadas em fatias, essa madeira, muitas dessas células são cortadas e muitos desses espaços também. Mas continuam milhares de células dentro das nossas tábuas. Essa água de infiltração, ela permeia, ela filtra mais facilmente. Agora aqui já vou apagar. Então vou desenhar aqui uma tábua já. Então, a minha tábua tem milhares de células aqui dentro e espaços onde tem a água de infiltração. A água de infiltração, ela flui melhor para fora. Então, essa água entre as células, ela sai com maior facilidade de dentro da madeira. Agora, essa água presa dentro das células, ela é muito mais demorada, é muito mais difícil a extração dela. Porque, primeiro, precisam estar vazios esses espaços aqui onde existia essa água de infiltração. Então, precisa ser drenada, primeiramente, a água de infiltração dos espaços entre as células, para que haja lugar para esta água do interior das células permeie para esses espaços primeiro. Isso é um processo mais demorado, porque ela tem que passar pelas paredes das células e chegar a esses espaços e só então percorrer um longo caminho de saída. E esse processo, então, é muito demorado. Bem, vamos por enquanto ficar por aqui e deixar para o próximo segmento a continuação dessa nossa exposição. Até mais.